Olá, eu sou Neuza Piccoli Fanti, estou aqui com a minha amiga Ciane Meneguzzi Pistorello e estamos no mais um episódio do Pode Além, o podcast que conta com histórias maravilhosas e pessoas incríveis deixando sua trajetória. Aquelas que são um farol, que são uma referência na vida dos outros. Hoje com uma convidada muito especial que eu tenho muito carinho, Rosane Friso Godoy. Ela foi minha professora, supervisora de estágio, onde eu aprendi a lidar com grupos. Ela me ajudou a construir ferramentas para poder ajudar as pessoas e trabalhar com grupos. Então, tenho um carinho muito especial por ela, que foi meu vínculo seguro para começar a trabalhar. Seja muito bem-vinda, Rosane. Muito obrigada, Neuza. Muito obrigada, Ciane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer e dizer que já ouvi histórias suas, né, que a Neuza sempre conta, e dizer que já é uma inspiração. E obrigada por aceitar estar aqui para dividir um pouco da tua história, porque o que a gente quer realmente é inspirar pessoas através do Pode Além. Obrigada. Eu que agradeço. Nós podíamos começar, Rosane, como é que foi o desejo pela psicologia? Nossa, assim, surgiu na época ainda, quando eu cursava o ensino médio, no final do ensino médio, na verdade, até então, eu tinha assim, interesse em muitas coisas, mas todas elas convergiam para trabalhar com pessoas. E aí, eu acho que eu acertei na loteria, porque eu sempre costumo dizer, né, que o acerto numa profissão, muitas vezes, é uma loteria, porque nós somos muito jovens, na época eu tinha 17 anos, né? Sim. Então, assim, foi um acerto, e sempre me vi psicóloga a partir de então, sempre trabalhei com psicologia, então foi uma coisa que surgiu, assim, de uma orientação vocacional, porque eu realmente estava em dúvida de por que caminhos eu deveria seguir, né? E a partir disso, então, eu vi as 3 opções e todas, né, como eu falei, tinham a ver com o trabalho com pessoas. Então, desde sempre foi dentro desse ramo. Né, mas tinha alguém na família de referência? Tinha alguém que te instigou? Ninguém. Inclusive, a faculdade aqui, a UX, né, eu sou formada pela UX na graduação, não tinha sido formada a primeira turma ainda. Poxa, eu que sou legal. da 5ª turma. Então, essa era uma dúvida que se tinha Uau. na época. Como não tem formandos, o curso ainda não havia sido avaliado. Mas foi, assim, um acerto muito grande, né? Realmente gostei muito da graduação, me encontrei ali, né? E segui trabalhando, então, nessa área. E a família? Como é que aceitou bem a tua escolha profissional? Como é que foi esse momento? Sim, meus pais sempre foram pessoas que apoiaram muito, né, as nossas opções. Eu lembro que, na época, uma das preocupações que meu pai, em especial, manifestava era do curso ainda não ter sido avaliado, né, porque não tinha sido formada uma turma ainda. Então, essa era uma preocupação. Mas, como estudar fora na época também era difícil ainda, né, eu resolvi arriscar. Eu disse, não, acho que vai ser um bom... Aí eu dizia, né, mas quem faz o curso é o aluno. É verdade. Muito bom, muito bom. Concordo. Eu disse, pode deixar que eu vou me esforçar para conseguir dar conta, né? E aí foi. Então, eles aceitaram bem, sempre me estimularam, sempre foram muito bons nesse sentido, validaram a minha escolha, né? Então, sempre foi muito bacana, assim, nesse sentido, a posição deles. E a abordagem humanista existencial veio logo em seguida, veio bem depois? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu me formei, eu morava em Porto Alegre. Tá. Aí veio as questões familiares, né? Então, eu fui morar em Porto Alegre, eu casei nessa época, e eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios lá. E aí, eu fui trabalhar na Cruz Vermelha Brasileira como voluntária. Não direto, né? Primeiro passei por outra área, mas não me encontrei muito em outra área da psicologia que não a clínica. E aí, resolvi, então, sair, né, desse local e fui trabalhar como voluntária na Cruz Vermelha, atendendo, então, dependentes químicos. Eu fiquei em torno de 7, 8 anos como voluntária. Nossa. Daí, dentro desse período, eu abri consultório também, né? Então, só cuidava para não baterem os interesses, porque eram populações bem diferentes. Sim.
E foi uma época em que muitos pacientes, então, tinham a questão do vírus da AIDS. Na época não se falava vírus, a gente falava, hoje é um termo em desuso, mas vou usar só para contextualizar, que a gente chamava aidéticos, porque não tinha tratamento. E aí eu, na época, com a formação que eu tinha, eu me via, assim, muito sem horizontes, porque eu não tinha uma prática clínica consistente, por conta de só ter tido estágio, e muito menos com pacientes muito graves. Então, na Cruz Vermelha, você atendia dependentes químicos, mas era um dos grupos de risco. Então, muitos pacientes tinham AIDS e tinham meses de vida. Foi aí, então, que eu já conhecia Viktor Frankl, né, o criador da logoterapia. Já tinha lido um livro dele durante a graduação. O Sentido da Vida. O Sentido da Vida, esse. Por inspiração de uma professora que gostava muito dele, a Dolores Berti, uma querida. E aí, abriu na PUC a especialização em logoterapia, e aí eu decidi fazer para ver se eu conseguia dar conta da qualidade de vida desses pacientes, né, em estágio tão avançado, próximo à morte, e para ver como é que eles poderiam lidar com esse tempo que faltaria, né, sem me prender muito às questões muito passadas e coisas, porque na época... Hoje em dia tudo é diferente, né? Mas eu estou falando ali da década de início de 90. Então, muitas coisas mudaram. Mas na época era muito difícil a gente dar conta com a psicologia, a evolução da psicologia até aquele momento. Foi aí, então, que as abordagens humanistas existenciais entraram na minha vida. Fala um pouquinho do Viktor Frankl, que eu acho que é bem importante. Tá. Então, o Viktor Frankl, ele cria, então, a logoterapia, que chama... a terapia centrada no sentido da vida. E ele teve essa experiência, então, de ajudar as pessoas a buscarem o seu sentido. Isso já aconteceu lá pela década de 20, na década de 30, né? No qual ele já tinha, então, formação de psiquiatria, e ele faz neurologista, ele era neurologista e psiquiatra, né? E ele tinha tido experiência com jovens que tinham tentativas de suicídio. E aí, nesse meio tempo, depois de alguns anos, ele vai para um campo de concentração, porque ele era judeu. E aí ele acaba, de alguma forma, lapidando o que ele já vinha criando, que era a questão da logoterapia. Porque ele chegou à conclusão de que as pessoas que tinham um sentido maior, algo por que lutar, pessoas que pudessem estar esperando, né, os vínculos de amor, de afeto importantes... tinham muito mais condições de sobreviver naquela situação do campo de concentração. Puxa vida. Bem profundo, né? Nossa, muito profundo. E aí ele sai do campo de concentração, né? E realmente consegue ele ter notícias da sua família. Ele fica sabendo, então, que os pais e a esposa haviam sido mortos, então, nos campos, né? Puxa vida. E aí ele desenvolve toda a vertente a partir disso. Mas foi anterior ainda essa vivência no campo de concentração. E vejo que é uma base muito importante que tu levaste para os grupos que eu fui... Tu me supervisionou lá no IME, né? No Instituto de Medicina do Esporte, que tinham os pacientes cardíacos, pulmonares e soropositivos também. E isso é a bagagem que tu construiu nesse tempo. Aí, com o passar do tempo, foram feitas algumas adaptações, né, nas abordagens, até por conta de que os grupos lá, eles têm um funcionamento, né, tinham na época, agora está um pouco diferente, um funcionamento de 12 sessões, 12 encontros no geral, né, alguns deles tinham um tempo demarcado, então nós tínhamos que ter uma certa agilidade para conseguir lidar com as circunstâncias de vida deles naquele período que eles estivessem vinculados, então, ao Instituto de Medicina. Legal. E qual que era o maior desafio nesse momento, nesse trabalho, principalmente ali na Cruz Vermelha, nesse momento? Na Cruz Vermelha, o grande desafio, eu diria, porque aí são pacientes com dependência química, né? É de tu conseguir desafiar a pessoa para ela enxergar o sentido da vida. Porque o que acontece é que quando ela chega, né, num grau de aprofundamento muito grande em relação ao abuso, né, de substâncias, o que a gente percebe? Que ela deixa no caminho
todos aqueles valores e sentidos que para ela eram importantes, né? Então fica muito difícil da pessoa conseguir conciliar o seu sentido da vida, conseguir manter os laços familiares, né? Então muitas vezes criar um certo nível de tensão positiva para que essa pessoa volte a acreditar que ela tem sim possibilidade de ter uma vida diferente daquela que ela vem construindo até então. Nossa. A Caligari diz que o sentido da vida é a própria vida, né? A própria vida. E para ti, Rossane, qual que é o sentido da vida? Uau! É difícil a gente resumir o sentido da vida. Eu acho que, concordo com o Frankl, né, quando ele diz que, na verdade, o sentido é uma busca diária de situações que a gente pode buscar a cada momento. Então, eu vejo, assim, que cada fase da vida tem as suas prioridades, né? Então, eu diria, assim, que quando nós estamos na fase de graduação, talvez, naquele momento, um dos grandes sentidos é a gente dar conta do que vem pela frente. Quando nós nos tornamos profissionais, para mim, hoje, o sentido é realmente conseguir, na docência, que hoje eu sou professora, né? Ajudar aos alunos a conseguirem ver alguma coisa diferente nas suas profissões e fazerem algo que realmente tenha um sentido para eles, né? E, sem dúvida, isso tudo não é possível sem ter, na minha percepção, porque, como eu disse, o sentido também ele tem uma conotação que é muito pessoal. Sem tu ter uma relação de apoio, de família, de amigos. Então, para mim também, a minha família, meu marido, minhas filhas, meu genro, né, são pessoas extremamente importantes para mim, a família estendida, irmãos, sogro, sogra, né? São as pessoas que me dão suporte muito grande, né? Que me ajudam nas situações que são difíceis. Eu acho que, assim, que ter relações importantes de amizade e de amor são fundamentais, né? E aí isso, e também o que o Frankl chama dos valores criativos, que são vinculados, então, a essa fase do que tu pode, do legado que tu deixa, das relações que tu constrói, mais, então, em termos profissionais, né? Eu sou muito contemplativa no sentido também de observação da natureza, então, essas coisas todas, para mim, também são muito importantes. Mas temos uma época, então, que hoje a psicologia é muito bem aceita. Mas lá em 1990, como a senhora falou, que iniciou a graduação, ela não era tão, né, divulgada, tinha um preconceito. Tinha. E como foi enfrentar isso para ti? No início era bem difícil, né? Porque o que acontece? A pessoa olhava pra gente e como se o psicólogo tivesse uma bola de cristal e fosse literalmente adivinhar o que se passava com ele. Então, tu já tinha que quebrar um preconceito, né? Depois de conseguir estabelecer uma boa relação com o paciente, as coisas fluíam e era fácil de se lidar. Mas a questão maior era a dificuldade até deles admitirem que faziam psicoterapia. Hoje até é um status fazer psicoterapia. Mas na época, muitas pessoas se sentiam envergonhadas, porque vinha junto com isso. Mas eu não sou louco. Exato. Né? Como se a psicologia desse conta de transtornos mentais que não fossem só, né, de situações de maior gravidade. Hoje qualquer pessoa se dá conta que num determinado momento pode recorrer à psicoterapia como uma forma até de autoconhecimento, né? Claro. Então, a gente vai observando isso. E ainda existe um pouquinho desse preconceito em lugares menos desenvolvidos. Com certeza. A gente percebe, conforme a amplitude de conhecimento, as pessoas vão vendo como uma coisa necessária, importante. Com certeza. E hoje, sendo professora, mãe, psicóloga, o que mudou? Assim, no teu ponto, mudou alguma coisa? Até a pergunta acho que é melhor elaborada no teu campo de visão da psicologia, ou só se aprofundou no que tu já acreditava desde o início, quando tu ingressou na graduação? Não, acho que mudou muita coisa, né? Porque a gente não pode parar no tempo. Acho que esse é um aspecto importante. Então, essa é uma questão que eu sempre levo comigo, né? Eu gosto muito de trabalhar também com pesquisa. Então, a pesquisa traz esse cunho de coisas da atualidade, de problemas que se impõem e que ainda não tem uma resposta clara. Então, acho que, assim, a questão da curiosidade, da criatividade para lidar com os problemas novos. Então, a partir dos interesses dos mestrandos, vamos dizer assim, né? No mestrado, a gente acaba mergulhando em outras facetas da realidade.
Então, acho que a psicologia ela é muito dinâmica, porque nós temos que estar sempre buscando respostas para as situações que se apresentam. Basta a gente ver um exemplo muito recente, que foi a vivência da pandemia, né? O quanto na psicologia nós tivemos que nos reinventar. Porque eu era uma que dizia, atender online jamais, né? Eu gosto do olho no olho. Eu ainda gosto do olho no olho. Né? Mas, às vezes, a gente precisa se adaptar às circunstâncias. Então, utilizar outras estratégias também passaram a fazer parte da nossa realidade. Né? Mas tu tem essa veia bem dinâmica. Professora, coordenadora do curso, agora professora de mestrado. Como é que é isso? Tu te adapta fácil, Rosane? Na verdade, são grandes desafios. Coordenadora de curso atualmente não sou mais. Sim, já fui, passou. Mas não sou mais. Então, acho que são desafios importantes, né, que se colocam na vida. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostei de buscar um certo nível de tensão. Quando a coisa está muito parada, eu sou inquieta. Eu gosto da mexida, né? Eu acho que isso me estimula e me faz ter horizontes diferentes. Por isso que eu gosto de trabalhar com pesquisa, né? Porque eu acho que é um desafio importante que vem, porque ele nos desestabiliza nesse sentido. Ele faz com que a gente procure buscar respostas com coisas que a gente ainda não sabe por qual caminho que vai seguir depois, né? Então, acho que que tipo importante. de pesquisa? Conta para nós. Bom, tem pesquisas que eu coordeno, né, que são minhas, com outros professores. Então, a gente atualmente está estudando a questão da saúde mental feminina. Né? Legal. Dentro disso, então, no CECLIN, que é o Centro Clínico lá da Universidade, então, com mulheres, né, que procuram, então, os serviços de clínicas no geral. Então, que elas têm algum tipo de doença clínica associada. Ou vão só para as consultas na gineco, por exemplo. E aí, a partir disso, nós estamos fazendo, então, um mapeamento para ver como é que são as questões de ansiedade, depressão, estresse, mas também inserindo outras questões, que seria a verificação da esperança e do sentido da vida. Perfeito. Poxa, que legal. Né? Perfeito. Para a gente ver que muitas vezes a pessoa pode estar vivenciando uma situação difícil, mas ainda assim ela está esperançosa. Né? Então, essa é uma pesquisa que eu coordeno, que ainda nós estamos em fase de tratamento dos dados, então ainda não sei dar os resultados, né, parciais, porque a gente ainda não fez os fechamentos. E aí tem as pesquisas de mestrandos, né, que daí, como é um mestrado profissional em psicologia, as demandas são vindas das profissões deles. Então, um que terminou recentemente estudou a questão do medo de dirigir em mulheres a partir de uma determinada vertente teórica, né? Então, aí depende muito, porque na realidade dele, ele tinha muitos contatos nos CFCs com mulheres com medo de dirigir. Então, aí depende muito, né, das vivências de cada profissional. E na parte, assim, pessoal, como é que tu consegue? Não separa a análise psicológica da família? Consegue ter uma Rosana mais leve ou é mais didática? Sim, em casa é diferente, né? Porque eu acho que eu procuro ser autêntica mesmo nos ambientes que eu estou em sala de aula. Então, é perceptível. Eu brinco com os alunos, Perfeito. né? Sou testemunha, né? Procuro brincar, às vezes, assim, para criar um clima mais leve. Então, geralmente, nas primeiras aulas, eu crio alguma situação que a gente possa se conhecer um pouquinho, para quebrar um pouco o gelo, né? Como eu digo. E em casa também, acho que depende muito das situações, né? Uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente consegue reunir a família mais estendida também, né? Porque as filhas já são grandes, já saíram de casa, então irmãos, né? E aí são momentos mais leves, onde o riso está sempre presente, situações que a gente consegue, né? Se curtir, né? E aproveitar os momentos também. Legal. Como seguir firme e forte com a doença? Conta um pouquinho para nós da tua experiência aí, Rosane, pode ser? Pode, não tem problema. Bom, eu tive em 2022, né, uma situação bem difícil, assim, começou com uma circunstância em que eu estava em sala de aula e aí às vezes eu me sentia um pouco cansada, assim, meio, né?
E eu lembro que numa dessas vezes, eu até comentei com a coordenadora, que é muito minha amiga, né? E eu disse para ela, eu tô me sentindo muito cansada, que estranho. Aí eu saí brincando da sala e aí dizia, né? Saí cantando, assim, você tem que buscar um estímulo para entrar na sala de aula com outra A esperança. cara. A esperança. E aí, isso, quando eu vi, assim, se prorrogou por umas 2 semanas, né? E aí eu comecei a perceber que eu tava amarela, né? E eu, assim, realmente nunca tive tendência a Pikachu, né? Aí eu brincava com ela, eu tô parecendo um Pikachu. Mas quando eu fiquei amarela, meu marido é médico, eu comentei com ele, disse, olha, tá estranho, né? E aí, a partir disso tudo, né? No dia seguinte, inclusive, fomos a começar a investigar e aí descobri que eu tava com câncer de pâncreas, né? Puxa. Então, foi muito difícil no início, porque, assim, eu dei aula naquele dia. Daí, quando eu já tinha ido ao médico, já estava com a suspeita, mas daí no dia seguinte já tive que baixar ao hospital e começar as investigações. Então, foi assim, muito abrupto, porque eu não tinha outros sintomas. Eu me sentia um pouquinho cansada e de vez em quando um pouco enjoada, mas o enjoado, assim, literalmente, comi alguma coisa que não me fez bem, Não se sentiu qualquer bem. coisinha, e eu nunca fui de ter nada de doença. E aí foi um grande desafio, né? Porque foi um ano, como eu digo, um ano sabático, né? Sim. Porque aí eu tive que enfrentar cirurgia, uma cirurgia de grande porte, muito demorada, né? Porque a retaliação, né? Ela é realmente uma cirurgia grande, dias de UTI, não muitos, mas enfim, 3 dias de UTI, na minha percepção, foi muito. Sim. Né? Bem na época ainda de Covid, os hospitais cheios, então era outro medo. As pessoas tinham liberação de visita uma vez por dia só. Então, isso também, né? A solidão. Era difícil de se lidar. E depois, toda a situação de recuperação e pós-recuperação da cirurgia, início das quimioterapias. Então, foi um ano inteiro, né? Que eu fiquei afastada das minhas atividades. E foi muito complexo nesse sentido, né? Porque tu literalmente abre mão da tua vida lá fora. Porque daí, assim, pelas situações de enfrentamento dos efeitos, às vezes da quimio, algumas circunstâncias eu tinha... E também ainda da pandemia, eu não podia me expor por causa da imunidade. Claro. Então, ficar muito em casa, né? Então, em casa e sozinha também. Uma das coisas que eu sempre disse, né? Mas que eu tô repensando. Eu sempre disse assim, saúde é tudo, é o mais importante. Quando eu fiquei doente, eu me dei conta que não, eu estou mudando de opinião. Porque eu penso assim, se tu tem saúde e não tem amor, como é que tu enfrenta? É verdade. Boa. E aí, foi que eu me dei conta. O que me ajudou a enfrentar? Eu diria 2 coisas. Humor e amor. Que tudo que eu brincava, que eu enfrentava, eu nomeava. Eu inventava uma fase. Então, era a fase do Pikachu. Depois era a fase da Emília, a boneca retalhada. Legal. Cada uma eu ia inventando alguma coisa. Né? Depois eu tinha a fase de samambaia, aquela de extremo cansaço pós-químio, que daí eu só parava na frente da TV, não tinha energia. A única coisa que eu dizia que eu tinha forças era para trocar o canal. Boa. O resto não. Aí eu aprendi a me respeitar. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, que procurava fazer tudo pelos outros. E uma grande amiga me disse assim, amiga, agora tu vai ter que aceitar a ajuda dos outros. E eu, poxa, é verdade. Vou ter que aprender a pedir. Isso. Né? Pedir que é o mais difícil, né? Para alguém que sempre foi... Eu sou meio controladora em algumas coisas, né? Então, sempre dei conta das situações. E aí foi um grande desafio, né? De ver que tu não dá conta sempre, que tu precisa de ajuda, sim. Mas o que assim, foi muito importante para mim é ver, assim, o número de pessoas disponíveis ali para mim, sabe? No dia a dia, mesmo assim, fazendo fila para o hospital. Não, eu vou hoje, não, tu vai, né? Se organizando para... Querendo cuidar. Então, foi, assim, muito impactante isso, né? E tem uma diferença de você antes doença e pós-doença? Mudou alguma coisa em ti? Mudou. Eu acho que, assim, eu passei a ver com mais facilidade, né, a questão da finitude, né? Tanto que eu me lembro que quando brincando, né, que eu disse, mas quando eu entrei no hospital, que eu fui para a cirurgia, minha filha perguntou, uma delas, né, mais nova, me perguntou assim, mãe, tu tem medo de morrer?
E eu disse, se eu morrer na cirurgia, eu nem vou ficar sabendo, né? Eu brinquei com ela. Foi leve. Mas essa é uma situação que a gente fica, porque quando tu vê assim que tu passou muito perto e que isso pode acontecer, tu passa a ver as coisas com outras urgências. Então, coisas que antes para mim eram urgentes, hoje eu já... Entendi. Não é bem assim. Não é bem assim. Posso não fazer isso hoje. Não no sentido de procrastinar, mas no sentido de uma escolha bem consciente, sabe? Isso não é prioridade. Vou deixar para amanhã. Entendi. Isso aqui é prioridade agora. E antes eu via com mais facilidade as prioridades dos outros, fossem profissionais, né, das demandas dali. O teu olhar foi treinado para olhar o outro. Foi. E foi muito importante, eu acho que ainda é, né? Porque eu acho que essa relação que eu tenho com o outro é o que me nutre também, né? O que me auxilia. Sim. Então, eu acho que isso também é extremamente importante pra gente, né? E hoje, se tu, né, tivesse que tratar alguém numa clínica com alguma doença vinculada a isso, tu acha que teria um olhar diferente? A tua experiência te modificou também em ver o sentido do outro, o sentir, enfim? Olha, sinceramente, eu acho que eu compreendo melhor, né? Mas eu sempre trabalhei com pacientes crônicos, então essa verdade. busca e esse olhar eu sempre procurei ter para desafiar essa pessoa a conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Então era uma coisa que para mim era uma constante, porque foram muitos anos trabalhando só com pacientes crônicos e que tinham muito a questão da finitude ali, né? Então, nesse ponto, eu acho que, assim, de poder compreender melhor, talvez um pouco mais de empatia, né? Mas, sinceramente, era uma coisa que eu já procurava exercitar antes, né? Foi um lugar diferente, foi colocada num lugar diferente. E eu penso que a tristeza, a angústia, a própria depressão vem em algum momento. Sim. Tu sentiu isso? Como tu lidou com isso, Rosane? Olha, depressão propriamente eu não tive, né? Mas momentos de tristeza, sim. Então, eu lembro, assim, de momentos bem difíceis, principalmente porque eu ficava muito em casa, né? E eu me lembro, assim, de olhar para fora, de repente, e me dar vontade de chorar, porque eu dizia, olha a perspectiva, né? Eu tenho que ver a vida lá fora, literalmente, olhar pela janela. Uau! E aí, eu não conseguia dar conta, porque era arriscado para mim, porque eu tive uma fase que a minha imunidade baixou, tive que usar medicamentos para melhorar a minha imunidade, então era difícil de eu ter muito convívio. Eu podia conviver com as pessoas que eu estava mais acostumada, aí sim, mas assim, de sair muito era complicado. Então eu lembro que isso era impactante, porque por mais que eu quisesse, então aí quando o meu marido percebia que eu estava assim, ele disse, vamos dar uma volta. A gente pegava o carro e ia. Perfeito. E ela para lugares que tinha bastante coisas de natureza, aqui por perto, não precisava ir muito longe, né? Vamos até Otávio Rocha, aí a gente ia andando de carro. Atento, né? Bem atento. Olhando as coisas, e aí já passava aquela sensação, né? Então, Foi mais impactante mudar a rotina, provavelmente. a rotina, porque eu sempre tive uma rotina muito cheia, né? Eu tenho bastante atividade, então eu nunca tinha que pensar o que eu vou fazer hoje. Claro. E naquele ano foi diferente. Então, eu lembro que tinha as fases que eu assisti bastante série, porque, como eu disse para vocês, tinha fase que não existia, não tinha energia. Perfeito. Mas quando eu comecei a melhorar na energia, eu li muito. Então, foi muito bom. Porque, assim, romances, né? Fora da área profissional, que isso eu faço sempre. Mas, assim, sempre gostei de ler, mas geralmente, como eu gosto de... Quando eu pego um livro e ir até o final, às vezes em época de semestre, assim, com muito trabalho, é difícil. E aí eu li muita coisa, né? Então foi bem bom nesse sentido, né? Porque me permitiu fazer coisas um pouco diferentes, né? Então, foi uma bacana. pausa que colocou algumas coisas em ordem, então. Com certeza. Sempre ajuda nesse sentido, né? E sempre trabalhando com pessoas, né, crônicas, nessa finitude da vida, como é que tu repõe as tuas energias e como é que tu lida com esse momento? Porque não deve ser fácil, né? Muitas pessoas passando por momentos difíceis. Sim. E tu tem que ter uma energia, uma forma de se recompor. Como é que faz isso? Olha, na verdade, para mim, eu também sou uma pessoa muito motora.
Então, para mim, teve épocas em que eu conseguia conciliar com outras atividades, dança. Eu adorava dança, né? Dancei durante um período flamenco, aí depois, em razão dos meus horários, como eu tinha muita aula à noite, começou a ficar difícil, eu tive que parar, mas sempre fiz muita atividade física. Isso, para mim, também é uma forma de poder drenar aquela energia, botar para fora, né? Então, pilates, musculação, enfim, né? Atividades que possam ajudar, assim, o convívio com as pessoas, cuidar das questões da espiritualidade também, acho que são coisas que são importantes. Eu diria não no sentido religioso propriamente, né? Mas no sentido de uma amplitude maior, de ver outras perspectivas nesse sentido, né? E isso se resgata também quando se está na solidão, quando se está passando por um processo difícil. Essa conexão que já existia, ela se fixa mais ainda. E como é que foi para ti voltar, né? Ficou afastada por um ano, né? Pelo que fala, e voltou às atividades. Como é que foi essa volta? Foi muito boa. Foi muito boa. Porque, assim, claro que muito medo no início, porque eu saí em abril, retornei em abril. Né? Um ano, exato. Então, já tinham iniciado as aulas. Eu iniciei com professora substituta. Então, sempre aquele receio. Eu vou entrar, os alunos sabem que essa professora está me substituindo. Então, um pouco no início, assim, como é que vai ser essa exposição? Mas os alunos foram, assim, muito, muito queridos nesse sentido, né? Então, eu me sentia muito bem, sabe? De poder ter novamente a experiência da docência, de voltar para a sala de aula, de voltar a atender, né? Então, isso tudo também foi bem importante. E eu lembro, assim, que no início, até por questões de ritmo, né? Eu não entrei com a carga total. Claro. Eu entrei com algumas disciplinas e, aos poucos, eu fui retomando, né, a minha carga total. Então, foi tranquilo, porque foi num crescendo, assim, né? Foi bem, muito bom, assim, de poder me sentir bem de novo, né? Fazendo de o que fazer eu gostava. parte, né? De fazer parte de uma história que já fazia. Exato. Mas, por alguma razão, ficou de lado. Mas o que bate mais forte? Os atendimentos, a docência, o que grita mais contigo? É muito difícil de responder isso, porque eu acho que eu sou multifacetas. Eu gosto de coisas diferentes. E sempre foi assim. Porque na época, por exemplo, que eu trabalhava como voluntária na Cruz Vermelha, né? Eu também fui sócia fundadora do Instituto Fernando Pessoa, eu fazia o pós-graduação, e daí eu tinha consultório, então eu sempre fiz atividades diferentes. Eu nunca me vi fazendo exclusivamente uma das atividades, então para mim sempre foi muito difícil ter essa escolha, né? Eu diria que hoje, praticamente, porque eu sou tempo integral na universidade, então sobra muito pouco tempo para as outras atividades, principalmente depois que eu iniciei no mestrado, né, como professora do mestrado, mas são coisas que eu gosto muito, né, e é difícil de dosar, né? Mas isso é bom porque dá uma certa diversidade, né? Isso. E com tantas atividades, como é que foi ser mãe? Olha, na verdade, assim, eu tive a oportunidade, porque minhas filhas já são adultas, né? Sim. Eu tive a oportunidade, na época em que eu ganhei as duas, de poder reduzir o trabalho. Então, eu realmente consegui ser mãe e dar atenção, ir para o parquinho, né? Estar mais presente. Então, eu tinha uma estrutura que me ajudava nesse sentido. Então, foi muito bom, né? E na medida que elas foram crescendo, né, aí eu fui intensificando as atividades. E aí, na verdade, assim, logo no início eu não tinha carga integral, né, quando elas eram pequenas. Então, isso facilitou para mim nesse sentido, né? Não deixou de trabalhar, então? Não deixei de trabalhar, mas aí eu ia, atendia 1 ou 2 pacientes, voltava para casa, aquela fase, né, de amamentação e coisa. Depois, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo, né? Nossa, que incrível! E a área humana, as tuas filhas optaram por ali ou elas foram bem distantes disso tudo? Na verdade, as duas lidam com pessoas em diferentes instâncias. A minha mais velha é médica, então foi para a área da medicina, pneumologista, e a outra é psicóloga. Olha que legal! Também. Então, aí também gosto da área, né? Da psicologia. E falando desses últimos tempos, né,
Houve uma mudança de perfil de alunos. Isso a gente vê muitas pessoas falando, estudiosos. Na tua opinião, houve essa mudança? E se houve, ela é melhor ou pior? É diferente. Eu não gosto muito do termo melhor ou pior, porque eu acho que cada época e cada fase da vida tem os seus desafios, né? Então, acho que assim, a grande questão... Eu sempre gostei, por exemplo, em consultório também, de trabalhar com adolescentes, né? Especialmente quando eles já conseguem ter uma desenvoltura mais pela fala. Mas eu acho que essa questão dessa linguagem é um desafio muito grande hoje, né? O adolescente de hoje, porque as pessoas logo que ingressam na universidade são muito novas. E às vezes é a questão de como captar a atenção dessa pessoa que está entrando. Então, acho que um grande desafio é isso, porque muitas vezes, com o excesso de informações e de telas que eles têm hoje, o que a gente observa? Que o professor tem que ser muito mais do que um transmissor de informações, porque isso eles têm fácil. O problema é que muitas vezes, especialmente no início, eles não sabem buscar as fontes confiáveis. Então, a gente ensina, diz, olha, como tu vai buscar uma informação na tua área? Eu não vou entrar em outras questões, vamos falar da psicologia. Que bases de dados tu vai utilizar? Como tu vai buscar referências de artigos, de profissionais? Então, é um caminho diferente do que um conhecimento que se adquire no dia a dia, lá fora. Então, o grande desafio, às vezes, é isso, né? Que é conseguir manter a atenção do aluno focada naquilo que a gente gostaria. Para que ele possa buscar um nível de conhecimento diferenciado, né? E ser um profissional diferenciado. Porque o que a gente vê hoje, o nosso mercado de trabalho tem espaço. O que a gente tem observado no final do curso, as pessoas que se diferenciam, que são boas, estão conseguindo seu lugar ao sol, né? Estão conseguindo trabalhar. Então, acho que esse é o grande desafio. Às vezes é tu desacomodar um pouco no sentido de que eles consigam mergulhar naquela atividade, ler as coisas que precisam. Às vezes o que a gente vê é que isso é uma questão, né? Às vezes a gente solicita algumas leituras e tem alguns que tentam buscar alguns atalhos para não lerem o que... Né? Então, e tem os que vão além também, né? Tem aqueles que vão além, bem colocado, porque realmente nós temos alunos que são maravilhosos e saem da curva, né? E são esses que vão se sobressair de alguma maneira em alguma área. E olhando na tua trajetória na docência, o teu maior desafio foi se manter atualizada para conseguir chegar sempre no que o aluno precisa, no seu momento, ou existiu algum outro desafio muito grande? Eu acho que esses desafios todos, né, de conseguir chegar no aluno e de poder olhar assim para o aluno e tu olhar no olho dele e sentir que ele está conectado com o que está sendo visto. Porque uma das coisas que eu digo, vocês não precisam escolher esta abordagem teórica ou aquela. Não sejam preconceituosos. Procurem conhecer as abordagens para depois se posicionarem. Uma não é melhor que a outra. Elas são diferentes, né? E vai ter que haver um bom casamento entre o que eu observo na abordagem e o jeito que eu sou. Porque se isso não acontecer, né, o profissional vai se frustrar. Então, é importante que eu possa respeitar o meu jeito e escolher uma abordagem que feche com isso. Olha que rico isso. Eu preciso me conhecer para poder escolher, para não puxar para perto uma coisa que não tem nada a ver comigo. Exatamente. Então, esse processo de terapia, de autoconhecimento é muito importante, né? Porque é uma coisa que vai dar uma sustentação para a pessoa realmente poder dar conta das situações, né? Também. E você vai ao longo do tempo, foi falando, que foi se modificando, né? E como é que você trabalha com isso, com essas tuas próprias modificações? Olha, até acho difícil de responder isso. Como é que eu trabalho? O que às vezes que eu acho que é impactante, né? Que é uma condição que vai acontecendo diferente. A vida vai nos impondo desafios, né? E uma das coisas que a gente percebe também que acontecem é a questão da idade. Então, não dá para a gente fechar os olhos para essa circunstância. Então, às vezes, assim, dentro desses desafios, o nível de energia muda, uma série de outras coisas mudam. Então, fica difícil de tu respeitar o teu ritmo,
né, olhar para trás e ver como tu eras e o que tu és e que perspectivas tu tem para frente, né, e conseguir conciliar isso e ficar bem. Então, esse é o grande desafio, né, e é um desafio diário. Para todos Esse nós, diário. né? É muito forte, é verdade. Com certeza. Esse é um desafio diário. Mas tem algo a mais. Por exemplo, olhando para as pessoas para que tu lida no dia a dia, alunos, etc., qual o maior aprendizado que eles podem ter que tu gostaria de contribuir? Que eles têm um potencial para vir a ser. Uau! Eu Me gosto curvo, desse termo. tá? Eu gosto desse termo. É um termo que vem da filosofia. O vir a ser é uma constante mudança, né? É algo que ainda não é. Ele pode tornar-se. Eu acho que nesse tornar-se, cada momento da vida vai ser diferente. Então, assim, eles descobrirem que eles têm esse potencial. E isso bate muito forte em mim, porque mais direto na época de estágio era: vai, tu consegue, tu é boa, vai que vai dar certo. Gente, a profissional foi se construindo aí, tá, Rosane? Nossa, Que bom, fico muito feliz de ouvir isso, né? Mas tu sempre foste uma aluna muito fora da curva também. E aí, mas tu escolheste a profissão realmente no momento, né, de escolha vocacional, no momento de ingressar. Olhando hoje a tua infância, já tinha alguma coisa que te levava para psicologia? Eu sempre tive uma característica, que é da escuta. Isso sim. As pessoas sempre me procuravam para me falar as coisas. Então, acho que assim, começa na família, né, com irmãos e coisas assim, vai se estendendo para amigos. Então, eu sempre tinha essa questão de saber escutar, das pessoas me procurarem para falar das dificuldades ou me contarem as coisas. Então, acho que nesse sentido já existia alguma coisa dessas características ali, sim. Boa. E como se cria um espaço de ser escutada quando eles te veem como alguém que escuta? Olha, na verdade, sempre que eu demandei dessas pessoas mais próximas, né? Porque eu acho que, assim, a confiança é um processo, a gente constrói. Tu não vai abrir as tuas questões para qualquer pessoa. Verdade. E dentro disso, dessa construção, essas pessoas que são mais próximas a mim sempre tiveram muita escuta também para situações em que eu sentia necessidade, né? Então, sempre foi uma via de mão dupla, né? Sempre teve essa Sempre outra tive, mão, sempre. com outras pessoas, mas Sempre. teve. Na verdade, tu não leva uma vida solitária. Não, É uma não, vida longe muito disso. dinâmica, com muitas pessoas, natureza e também espiritualidade. Então, é assim que tu te constrói assim, diariamente. Exatamente. Isso tudo faz parte. Muito rico, Rosane. Exemplos, uma trajetória muito bonita, que serve de exemplo para nós, para todos que vão ouvir, bem importante. Foi também fases muito permeadas pela dor também, pelas perdas, né? Porque na medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai se aproximando mais disso. Então, também tive muitas experiências nesse sentido, né? De perdas que foram difíceis, enfim, mas que de alguma forma acabaram fortalecendo os elos e os laços das pessoas que ficaram. Né? Então, acho que isso também... A finitude está aí, então, está no nosso lado, está na nossa vida, está conosco. Exatamente. E quando tu recebeu a notícia do câncer, como é que tu trabalhou? O que serviu para ti? Como é que tu se tratou? Como é que tu se cuidou? Como é que tu buscou isso? Foi difícil, né? Mas eu tinha convicção, eu já sabia que era câncer. Então, eu não tive muito fase de negação. Que as pessoas passam, né? E aí muitas pessoas que eu escutava, talvez tu lembres assim, por que eu? Por que comigo isso? Eu nunca me perguntei isso, eu me lembro que eu questionei o médico direto. Primeira vez que eu estava só com dor de estômago, né? Que eu fui no gastro primeiro, primeiro médico foi um gastro. Eu disse, pode ser câncer? Ele meio que arregalou os olhos, porque foi uma pergunta, assim, muito direta. E aí ele disse... Ele até olhou para o meu marido na hora que estava comigo. E ele disse... Porque os dois eram médicos e se conheciam.
Pode, mas pode ser uma série de outras coisas. Mas eu sabia que era, não sei por quê. Eu tive muitos casos na família, né? Entendi. E aí, dentro disso, eu pensava, por que não eu, se tantas pessoas maravilhosas que eu já convivi tiveram câncer, por que eu tenho que ser, por que eu não poderia ter, né? Então, eu me lembro que eu me perguntei isso. Eu disse, bom, agora é lidar com a situação, dar conta de tudo isso, né? E claro, como a gente já falou antes, né? Fases nem tão boas. Nem tão boas. Fases difíceis, fases que dava as quedas, dava tristeza, vontade de chorar, vontade de que aquilo passasse e terminasse, porque a impressão que tu tem é que não termina nunca, né? Um ciclo de químio vai indo assim, cada muito vai... É contagem regressiva, foi mais uma, né? Então, mas eu te senti muito forte relatando, sabe? Essa força, sem dúvida, também ajuda na cura, no tratamento. Eu sinto, não tem vitimismo, não tem... Não. Tem realmente uma pessoa forte enfrentando um momento difícil. Eu acho que, como eu disse, acho que a vida às vezes nos desafia, e aí uma das coisas que eu pensava, nossa, eu já estive no papel inverso, né? Tentando ajudar tantas pessoas, isso. Agora eu vou ter que usar isso em favor de mim mesmo, né? Exato. Se dar conta disso. Eu fico pensando, Rosane, tem 2 caminhos aí, né? Tem o caminho, não, eu vou melhorar, e tem o caminho, o que eu vou encontrar depois. Eu lembro de um paciente, tá? De um grupo que ele disse assim, eu vou ter que me preparar para passar pelo túnel da morte. Ele tinha consciência que ia passar por aquilo. O que seria para ti? Te vinha na cabeça de passar por esse processo e de encontrar o depois? O que seria esse depois? Sinceramente, não cheguei a pensar nisso, né? Eu acho que teve um momento na UTI, né, que eu acho que foi mais marcante, porque... Infelizmente, eu diria, a gente acaba participando de uma rotina que não nos cabe. Sim. O que isso quer dizer? Tu tá ali como paciente, né? E aí, lá pelas tantas, como eu estava colocada na frente do posto de enfermagem, a gente participa muito de muitas coisas. E aí teve um momento, né, que teve algumas atitudes que tiveram que ser tomadas ali que causam um nível de ansiedade. Então, eu lembro assim, que quando eu saí da UTI... me deu um alívio muito grande, né? Mas durante esse período eu vi assim, tudo correu bem, né? Então, dentro de uma cirurgia de grande porte, porque ela realmente foi, retirada de alguns órgãos, aquela coisa toda, e tu saber que para a vida toda agora tu tem que ter alguns cuidados, sim, né? Claro. Não são muito grandes hoje em dia, né? Mas, enfim, mas que tu tem que te dar conta disso, isso é difícil. Né? É o mais difícil. Então, assim, o pós-cirurgia, então, foi difícil nesse sentido, porque daí eu acostumada sempre... E aí, uma das coisas que eu via, sempre acostumada a ter situações físicas, de atividade, né? E o quanto foi difícil eu respeitar esse ritmo. Porque eu ia me dar conta quando a dor era o fator impactante, né? Então, não consigo fazer tal coisa. Não consigo ainda. Vou ter que esperar mais um pouco, né? Então, dentro disso tudo, eram fatores que me colocavam isso, mas ao mesmo tempo me davam esperança, porque eu não via no olhar dos médicos a questão, assim, tá ruim o negócio, porque às vezes a gente faz a leitura. É verdade. Sim. A gente faz a leitura. E não, né? Na verdade, eu fui acompanhando por eles, assim, acompanhada por eles e vendo, assim, que eu estava reagindo bem dentro de cada fase. Então, respeitar cada momento. Né? O teu olho e aprender deles... a me respeitar nesses momentos. Perfeito. Que eu dizia, não dá ainda. Aí eu botava sempre o ainda. Ainda. Hoje eu não consegui, mas amanhã, quem sabe, né? Então, eu ia me desafiando, né? Mas eu percebi que da mesma forma que você diz que sabia que era câncer, sabia que ia ter a cura. Eu sempre... Tinha isso na convicção. Tinha isso na a convicção. Esperança, né? A esperança de e melhorar. Isso vem da parte espiritual ou da parte do teu trabalho vem como de psicólogo? Tudo. Eu acho que vem de tudo. Acho uma das coisas que todo mundo dizia, uma pessoa que vai no centro espírita, né, rezou por ti, a outra vai no candomblé, ou vai, né?
Ótimo, eu fico muito feliz, muito obrigada, né? Então, acho que, assim, todas as questões desse envolvimento de tanta gente, porque era muita gente que me mandava mensagem, isso, sabe, legal. era um conforto. Eu disse, nossa, né? Pessoas que eu não imaginava, quando eu via, estavam me mandando WhatsApp de forças e coisas assim, então isso foi muito importante. Mas também, acho que todo o trabalho que eu fiz, né, todo o processo também de terapia, em alguns tempos depois, né, atualmente não, mas não porque não estou fazendo nesse exato momento, mas assim, em alguns momentos que já fiz, me ajudaram a ter essa questão do conhecimento, do autoconhecimento, né, de saber até onde tu pode ir, o que tu pode fazer. Então, acho que é um conjunto de situações, nada a gente pode dizer é só isso ou é só aquilo, né. O se respeitar estava presente, então. Estava presente. E como foi trabalhar isso com a família? Porque me parece que tu aceitastes muito bem, vamos fazer o tratamento, eu vou melhorar. E a família, como reagiu? Olha, impressionantemente muito bem. Porque uma das minhas filhas, na época, trabalhava em hospital, a psicóloga, né? Trabalhava em hospital. A outra era médica, também tinha essa convicção, então, de como trabalhar. Todos tinham a noção real dos riscos. Então, isso foi uma coisa importante, porque desde o início eu não escondi de ninguém. Eu disse, eu não tenho vergonha de ficar doente. Sim. Independeu de mim. Né? E, literalmente, na semana seguinte, muita gente no meu local de trabalho, foi uma coisa que se espalhou, não só pela minha área, mas meu marido também é professor da universidade, então muita gente sabia. Eu disse, bom, tudo bem, né? Vou ter que lidar com isso. O que, às vezes, eu não cheguei a lidar com isso, mas que é uma coisa que eu acho que me incomodaria era ver se alguém me olhasse com pena. Eu acho que isso é muito triste. Eu não posso. Né? Porque eu sempre trabalhei para as pessoas saírem do lugar do coitadinho, da coitadinha. Isso. Não, né? Vítima, não. Então, acho que é isso. E na família sempre foi a gente sempre lidou muito às claras. Então, os riscos são esses, vamos enfrentar, vamos fazer, e sempre presentes, né? Falando mais marido e filhas, né? Assim, muito próximas. Assim, muito. Presentes e atualizadas no que precisava fazer para te ajudar. Exatamente. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas entram num processo de negação, de camuflar o que está acontecendo e não conseguem ajudar. Um não ajuda o outro. Exato. Não, mas nesse sentido foi bem tranquilo, porque desde o início, eu disse, até por já ter tido experiência como eu falei antes, de muitas pessoas na família com câncer, a gente sempre lidou às claras com isso. Né? Desde o início, eu disse, olha, tem risco de ser. Né? Tem possibilidade de não ser. Né? Mas depois que eu fiz o primeiro exame, ele já disse, tinha. É provável. E aí, então, qualquer dúvida... E nesse retorno, né? Despertou alguma outra vontade de fazer alguma pesquisa diferente, de trabalhar de alguma forma diferente, aprofundar algum estudo, algum posicionamento teu também? Olha, eu te diria assim, depois de tudo que eu passei e a forma como eu sinto que eu enfrentei, eu vi a questão do sentido da vida muito forte. Mas... numa pesquisa anterior a essa que eu estou coordenando agora, eu já tinha trabalhado com a questão do sentido da vida em mulheres que faziam uso de produtos derivados do tabaco, né? Então, já era uma preocupação. Mas eu acho que aí eu vi o quanto ter um sentido é importante. Porque eu sempre eu tenho a sorte de não ter depressão, né? Porque nessas circunstâncias eu vi, de doenças, eu vi muitas pessoas se deprimindo, às vezes perdendo o sentido da vida, entrando com desesperança, muitas vezes ideação suicida. Sim. Né? E aí é uma situação muito complexa. Né? Então, eu te diria que intensificou o meu desejo, mas ele já existia antes. Né? E olhando agora já para os teus próximos anos, mudou os teus objetivos? Afloraram? Quais são os teus objetivos? Eu acho que, na verdade, eu pretendo seguir, né, na carreira profissional da mesma forma, conciliando, pelo menos por uns anos ainda, a docência e a área clínica, né? Me vejo futuramente, o dia que eu for me aposentar, então, da universidade, né? Tenho uma outra profissão que pode que eu tenho possibilidade de seguir também.
Então, isso me dá tranquilidade. Mas eu procuro não fazer muitos planos, assim, a longo prazo, sabe? Eu procuro ir vivendo o momento, não penso agora, a longo prazo, que eu digo, o que eu vou fazer daqui a 5 anos? Ainda não sei, né? Mas, pensando no agora, pretendo manter as coisas assim, né? Às vezes, claro, a gente pensa, nossa, mas é um ritmo, às vezes, muito intenso. Então, em algum momento... né, diminuir a intensidade, eu acho que seria uma coisa importante também. Olha, essa conscientização. A nossa conversa está maravilhosa, podia se estender muito tempo, mas estamos no finalzinho. Que mensagem, o que tu quer deixar para as pessoas que vão ouvir? Olha... acho que uma das coisas que eu posso pensar, então vou encerrar com uma frase do Viktor Frankl, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente num congresso, né, em Buenos Aires, uma vez. E ele dizia assim, que eu acho que foi uma das frases que mais me marcou dele, né? Apesar de tudo, dizer sim à vida. Uau! Muito boa. Muito lindo. Maravilhoso. É isso. Excelente, maravilhosa. Eu quero, dizer que é inspiradora a tua história, por enfrentar também alguns períodos de preconceito, porque mesmo não sendo da área da psicologia, a gente sabe que muitas pessoas precisam e tinham, hoje é mais uma questão de luxo, mas enfrentar num momento e trazer essa pesquisa, trazer o sentido à vida, o quanto que é importante esse voluntariado, né? Eu sei quantas pessoas que tu deve ter ajudado de alguma forma e também é inspiradora a tua forma de enfrentar uma doença, porque por vezes as pessoas vão imaginar que é o fim, e tu mostrou bem diferente, que aceitou, enfrentou com muita dignidade, força, perseverança e seguiu uma rotina de vida muito bela. Então, obrigada por trazer essa mensagem, pela tua história de vida e por tudo que tu demonstrou para nós e por tantas pessoas que vão acompanhar e que vão conseguir se inspirar em você. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Bom, muito, muito obrigada, Rossane. Quando a Ciane me disse, Neuza e psicólogas, quem que nós vamos convidar? Eu não tive dúvidas que era tu, tá? Muito obrigada. E eu te diria, gratidão pelo farol que tu foi, que tu é para minha vida e para de todos que vão ouvir, que tem muitas lições aí importantíssimas para dividir com as pessoas. Eu é que agradeço a oportunidade, meninas. Obrigada. Então, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais e aproveite essa luz, essa direção desse nosso encontro. Um abraço a todos. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.